Na primeira parte dessa aula, nós vimos que os elétrons, que aos elétrons no metal deve ser empregada a estatística quântica. Os elétrons são férmions, portanto a estatística que a gente vai usar para os elétrons é a estatística de um gás de férmions, e como a gente está desprezando a interação, vai ser a de um gás ideal de férmio, ou seja, um gás não interagente. E essa estatística é conhecida como estatística de Fermi-Dirac, que vocês já viram no curso de estatística, mas que, como vai ser fundamental para a gente no curso e na aula de hoje, eu vou relembrar as principais propriedades. Essa estatística é regida por essa equação daqui, que é chamada estatística de Fermi-Dirac, tá? Onde esse N daqui, esse NF, é a ocupação média de um estado com energia E a uma temperatura a uma temperatura dada. Lembra que o beta é 1 sobre kT. Então essa ocupação depende da energia e da temperatura que você está olhando, e tem essa expressão daqui. Tá? Vamos lembrar aqui da interpretação dessa estatística, começando com um caso mais simples, que é quando a temperatura é zero. Se a temperatura é zero, isso significa que para a temperatura zero, você começa ocupando todos os estados de baixo para cima, e cada estado pode ter no máximo uma única partícula, pelo princípio de exclusão de Pauli. Então aqui inicialmente eu coloco uma partícula no estado com energia zero, em todos os estados que têm energia zero. Em seguida eu vou preenchendo para energias cada vez maiores, e a temperatura zero, o que acontece é que a partir do momento que você coloca a última partícula do sistema, que não tem mais ninguém para colocar, a partir dessa energia todos os estados subsequentes estão livres. Essa energia, que é a energia máxima ocupada à temperatura zero, vai coincidir aqui com um potencial químico, e ela é chamada de energia de Fermi. Então a energia de Fermi é, por definição, um potencial químico à temperatura zero. Então dá para ver isso diretamente dessa equação daqui. Porque se a temperatura é zero, você está olhando para beta infinito. Então para beta infinito, o que acontece? Se a energia for maior do que o potencial químico, você vai ter então esse número positivo, e aí você vai ficar com 1 sobre infinito, que dá zero. Por outro lado, se a energia é menor do que o potencial químico, isso daqui dá negativo. Exponencial de menos infinito é zero, então esse exponencial some, e aí você fica só com 1 sobre 1, que dá 1. Tá? Então você vê aí diretamente a importância do potencial químico, né? Porque a temperatura é zero, o potencial químico te dá a energia máxima ocupada. Tem todas as outras. O potencial químico é um conceito muito importante, eu peço que vocês relembrem ele lá do curso de Física e Estatística e da Termodinâmica, porque vai ser um conceito muito importante para a gente na matéria condensada. Isso é tudo que eu estou discutindo a temperatura zero. Se a temperatura for maior do que zero, o que acontece é que agora, para energias muito pequenininhas, continua igual, não muda nada, porque você continua tendo uma ocupação, aquele estado 100% ocupado, mas quando você vai chegando perto aqui da energia de Fermi, o que ocorre é que agora você começa a ter uma energia térmica que te permite popular um bocadinho os estados que teriam que têm energia maior do que a energia de Fermi. Então isso dá uma suavizada, a transição não fica mais brusca, dá uma suavizadazinha, tá certo? Que agora a ocupação média próxima aqui ao potencial químico, ela não fica nem mais 1 nem 0, né? E essa largura dessa suavizada é da ordem de kT, tá? Então esse desenho daqui é bom quando kT ele é muito menor do que o μ, né? Que aí eu posso pensar que a minha temperatura ela é apenas eu posso pensar nela perturbativamente, uma pequena correção. Quando essa largura começa a ficar da ordem de μ, aí esse gráfico fica bastante diferente, tá? Então aqui a gente não vai discutir esse caso, por uma razão que vai ficar mais clara adiante, tá? Então essas são as ideias centrais, os conceitos centrais do gás Fermi-Dirac, que vai ser importante para a gente aqui no curso. Uma outra observação que eu faço é que isso daqui dá ocupação média por energia. Nada impede que para a mesma energia eu tenha vários estados disponíveis. Então eu posso, para a mesma energia, acabar tendo muitos e muitos férmions com essa mesma energia. Basta eu ter uma quantidade de estados suficiente para isso. Tá? Então aqui isso é uma distinção que vai ser importante para a gente mais na frente. Bom, então, novamente chamando a atenção, para a temperatura zero a gente define que a energia de Fermi é igual ao potencial químico. Às vezes o pessoal pensa no potencial químico como sendo a energia máxima ocupada, que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? O potencial químico a temperatura zero é exatamente a energia máxima ocupada. Quando você tiver uma distribuição contínua de energias,
isso funciona perfeitamente bem, mas quando você começa a ter gaps e tal, isso não vai dar a mesma coisa, então é fundamental vocês saberem que a definição formal de energia de Fermi é o potencial químico a temperatura zero. Tá? Nota que esse potencial químico varia quando você muda a temperatura. Então, essa definição realmente é para a temperatura zero. Bom, a gente para o gás ideal, a gente tem que a energia é P ao quadrado sobre 2m, isso não muda aqui. Tá? Então, nessa expressão, a gente tem que a energia é dada por essa expressão. O número de partículas eu posso calcular da seguinte maneira. Ele vai ser 2 vezes, esse fator 2 aqui é porque eu posso ter spin para cima e para baixo, o somatório para cada K, que lembra que para cada K eu vou ter um estado, né? E, na verdade, para cada K eu vou ter 2 estados, né? Porque o spin pode estar para cima e para baixo, por isso esse fator 2, como eu disse. E, então, o meu número de partículas, eu posso pensar o seguinte, ele vai se corresponder a somar a ocupação média da energia como função de K, né? Somado para todo K. Então, isso daqui vai dar o meu número de partículas. No limite do contínuo, eu posso, então, como a gente viu na aula passada, peço então para vocês pausarem o vídeo, relembrarem como calculo o limite do contínuo, e vocês vão ver que no limite do contínuo a minha expressão fica dada por isso. Uma coisa importante para vocês pensarem é, por que é razoável tomar a aproximação do contínuo nesse caso? Para isso, vocês vão ter que se perguntar o seguinte, qual é a escala de variação da minha função NF que está sendo somada, né? Vocês vão ver que entre as separações típicas de um K para o próximo K, os Ks são discretos, né, pela condição de contorno, como a gente viu na aula passada, mas entre você variar um K para o próximo, essa estatística, esse NF aqui, né, essa ocupação média, não muda praticamente. Ou seja, a escala de variação do NF é muito maior do que a escala de separação dos Ks. Então peço para vocês tornarem esse argumento mais rigoroso, mas para o resto da aula a gente não vai precisar disso. Tudo que a gente precisa é saber que o limite do contínuo é uma boa aproximação, e nessa aproximação o meu n fica dado por essa expressão daqui, à direita. Tá ok? Então, bom, a gente com isso tem que, usando essa expressão, como vocês viram lá no curso de estatística, vocês podem calcular com a energia de Fermi. Basta vocês imporem que vocês estão a temperatura zero, né, para calcular a energia de Fermi, e a temperatura zero, esse NF corresponde a uma θ de Heaviside, ou seja, ele é zero para energias menores do que o potencial químico e 1 para energias maiores do que o potencial químico. Então, colocando isso daqui, na realidade, o que acontece é que você fica com uma equação para determinar quem é o potencial químico, que é exatamente a energia de Fermi. Tá? Então, isso é curioso. Na verdade, o N é dado, o V é dado em geral, quer dizer, você conhece a densidade, você pode passar aqui o N sobre V, e aí você usa essa equação para descobrir quem é o Mi. Por isso que, para temperaturas diferentes de zero, é muito complicado você fazer essas contas em geral, conforme a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Porque, em geral, você não conhece o potencial químico, e aí você conhece o valor da integral. Então, você tem que, de alguma maneira, conseguir inverter isso daqui, e isso não é nada trivial. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês viram lá no curso de estatística de vocês, mas é só para relembrar, não vou entrar em muito detalhe. O ponto, então, é que a energia de Fermi, ela quando você calcula daqui, ela é dada por essa expressão. Então, a energia de Fermi ela é proporcional à densidade elevada a 2/3. Isso é uma coisa que vai ser super importante para a gente. Então, você vai aumentando a densidade, você vai aumentando a energia de Fermi, ou seja, a energia do estado ocupado. É importante notar o seguinte, não basta aumentar o número de partículas para aumentar a energia do estado mais ocupado, a energia de Fermi. Porque se eu aumentar o número de partículas, se eu dobro o número de partículas, mas se eu dobro também o volume, não muda a energia de Fermi. A energia de Fermi depende só da densidade, ela não depende do número absoluto de partículas. Tá? Isso acontece porque quando você dobra o volume, se vocês lembrarem lá da mecânica quântica, a separação entre os níveis de energia reduz pela metade. Então agora, para chegar à mesma energia máxima, eu consigo botar o dobro de partículas. Tá? Então depende só da densidade. Então isso aqui eu falei mais rápido porque é uma revisão, mas peço para vocês relembrarem isso lá do curso, se tiverem esquecido. Agora, o que começa a entrar aqui no que é fundamental para a gente, matéria condensada, são as escalas envolvidas. Se você coloca os valores aqui num gás de elétrons no metal, você vê que a temperatura de Fermi, né, que é definido como energia de Fermi sobre constante de Boltzmann,
é uma temperatura extremamente alta. Então, para o cobre, por exemplo, a energia de Fermi é da ordem de 7 elétron-volts. Tá? A temperatura ambiente é da ordem de dezenas de milielétron-volts. Então, isso daqui significa que a temperatura de Fermi para os elétrons no metal é da ordem de dezenas de milhares de Kelvin, quase centenas de milhares de Kelvin, né? Que é muito maior que a temperatura ambiente. Ou seja, isso significa que no caso dos elétrons no metal, eu posso considerar que a minha estatística de Fermi-Dirac, a temperatura ambiente é uma pequena correção da temperatura zero, ou seja, ela é muito, muito pequenininha. Por isso que eu disse anteriormente, a gente só vai precisar considerar esse caso, né, de um pequeno desvio com relação à estatística de t igual a zero. Então isso facilita muito a nossa vida, tá? Então essa é uma primeira coisa. As velocidades de Fermi também são bem altas. Então a velocidade de Fermi, ela corresponde aqui, se você calcular, a 1% da velocidade da luz. Como é que eu calculo a velocidade de Fermi? Bom, a velocidade de Fermi é a velocidade dos estados mais energéticos ocupados. O estado mais energético ocupado é o que tem energia EF, energia de Fermi. Então a energia de Fermi vai ser igual a massa vezes a velocidade de Fermi ao quadrado sobre 2. Então você vê que as velocidades dos elétrons que estão ali nas camadas mais altas é muito alta, é da ordem de 1% da velocidade da luz. Tá? Então aqui valores típicos para diversos materiais. Aqui tem, em termos da temperatura de Fermi, você vê que é sempre da ordem de dezenas ou centenas de milhares de Kelvin. Da velocidade de Fermi, você vê que acaba também sendo da ordem de 1% da velocidade da luz, mais ou menos, né? Aqui para vários materiais diferentes. Você pode definir também o K de Fermi. O K de Fermi é H cortado. O K de Fermi, por definição, é o momento linear de Fermi, que é massa vezes a velocidade de Fermi. Tá? E assim por diante. Então aqui tem a energia de Fermi, que você vê que é sempre na escala de elétron-volt, é uma energia muito alta. Tá? Então, esses valores permitem que a gente trate o gás de Fermi como sendo essencialmente um gás a temperatura zero. A temperatura ambiente é apenas uma pequena correção para isso. Então isso é uma coisa super importante. E aqui isso daqui é essencialmente uma medida da densidade, né? Tá certo? Eu não vou entrar nisso daqui, quem tiver curiosidade de dar uma olhada lá no Ashcraft-Mermin, não importa pra gente. Então, o que é a esfera de Fermi? A ideia é que no espaço recíproco, em t igual a zero, os estados ocupados por um gás de elétrons livres formam uma esfera, conforme a gente discutiu na aula do modelo de Debye. Porque essencialmente a gente tem que o H, que é a energia, é H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2M. Então estados de mesma energia formam aqui uma esfera, tem a superfície de uma esfera. Tá? Então aqui está representado no espaço K, ou aqui está representado a energia, aqui como função, aqui uma direção só, né? Por exemplo, kx, sei lá. E aí nessa direção você vê que é uma distribuição parabólica, conforme está ilustrado aqui. Tá, ok? Então o ponto é que os estados ocupados pelo gás de elétrons formam uma esfera. No entanto, quando eu estou para t diferente de zero, a ideia é que eu começo a poder ocupar estados que não têm mais a energia de Fermi, tem uma energia um pouquinho maior. Então a ideia é que quando eu tenho uma temperatura muito menor do que a temperatura de Fermi, o que ocorre é uma perturbação dessa figura. Isso vai ser super importante para a gente no nosso curso. O que acontece é que os elétrons que estão próximos aqui à superfície, eles vão agora deixar a superfície meio borrada, ou seja, vão ocupar um pouquinho os estados que estão aqui um pouquinho fora, e aí você vai ficar com uma ocupação que não é de 1, próximo aqui à superfície. Tá? Então, essa ideia da superfície de Fermi, ela é absolutamente central no curso de condensado, porque o que acontece é que quando você está olhando para energias muito menores do que a energia de Fermi, essas energias vão estar 100% ocupadas. Então, esses daqui vão ser as energias ocupadas pelos elétrons de caroço. Toda a parte relevante para a condução ocorre próximo à superfície de Fermi, porque é onde você tem estados desocupados, é onde você vai poder ter dinâmica, os elétrons passando a ocupar estados que estão desocupados e aí liberando outros estados. Então toda a parte de condução vai se dar próximo aqui à superfície de Fermi. Então é absolutamente fundamental para toda a nossa visualização da matéria condensada o fato de que a temperatura típica é muito menor do que a temperatura de Fermi, porque aí a gente sempre pode pensar no caso de temperatura zero e olhar para uma pequena perturbação em torno disso. Tá ok? Sendo mais preciso, né, se a gente for relembrar, ocorre que não são todos os estados aqui
que são permitidos. Não é permitido um contínuo de estados. Aqui dentro tem uma discretização porque somente certos Ks são permitidos por causa da condição de contorno. A gente viu isso na aula 2, tá? Para vocês relembrarem lá qualquer coisa. Então, essa é a figura que é só chamando a atenção para a gente, em que a gente tem, que a gente vai descrever o nosso metal. Daqui a gente vai conseguir tirar todas as propriedades do modelo de Sommerfeld. Tá ok? Uma última coisa que eu queria chamar a atenção na segunda parte dessa aula, antes da gente ir para a terceira parte, é que, como a gente viu, a energia de Fermi ela é proporcional à densidade elevado a 2/3. Por outro lado, como que regula a interação elétron-elétron? A interação entre os elétrons, a energia de interação, é uma energia de Coulomb, né? Então, essa energia de interação de Coulomb, ela como a gente sabe, vai ser da ordem, né? Vamos pensar isso aqui, da ordem da carga elétrica ao quadrado sobre a distância. Tá ok? Então, isso daqui, 1 sobre a distância, é da ordem, né, de densidade a 1/3. Então, se eu estou olhando só para a densidade com a distância, com a densidade, desculpa, se eu estou olhando só para a dependência com a densidade, a energia de Fermi ela é proporcional à densidade elevada a 2/3, como a gente viu. A energia de interação é proporcional à densidade elevada a 1/3. Então, olha só o que acontece. A ideia é que a energia de interação sobre a energia de Fermi ela vai com n elevado a menos 1/3. Então, o gás de Fermi ele tem uma propriedade muito esquisita. Quanto mais denso, mais livre ele é. Ou seja, essa aproximação de gás de elétrons livres, que a gente disse que ia discutir melhor agora na aula de hoje, quanto maior a densidade, mais livre ele se comporta. Então, uma anã branca, a gente pode, numa melhor aproximação, descrever o gás de elétrons como livres do que num metal. E num metal, a aproximação vai ser melhor do que em algo menos denso. E assim por diante. Então, isso é uma coisa muito esquisita que acontece e ela decorre do princípio de exclusão de Pauli. A ideia é que, conforme eu vou aumentando a densidade, de fato, a interação vai aumentando, conforme a nossa intuição diz. Contudo, ao mesmo tempo, vai aumentando muito mais rápido a energia de Fermi. Ou seja, os estados cada vez mais energéticos têm que ser ocupados. Então, isso faz com que, na prática, foi o que a gente viu, a velocidade de Fermi fica muito alta. E para uma velocidade muito alta, você acaba interagindo pouco, ou seja, a seção de choque diminui, você interage menos, né? É por isso que a aproximação de um gás de elétrons livres é razoável. Na verdade, se a gente for colocar um número preciso, a gente vai ver que a razão entre a energia de interação e a energia de Fermi, ela não é muito maior do que 1, mesmo para o gás de elétrons em metal. Então, o porquê exatamente de poder usar a aproximação de gás de elétrons livres, ela não é uma aproximação muito boa mesmo. E a gente, nas próximas aulas, vai ver várias correções a isso. Dá muitos problemas a gente usar essa aproximação de gás de elétrons livres. Ela não é uma aproximação muito boa. Mas a razão pela qual ela funciona, mais ou menos, pelo menos, é que a energia de Fermi é muito alta. Ou seja, os elétrons estão muito rápidos, tá? Então, na terceira parte dessa aula, nós vamos aplicar o que a gente fez até aqui para entender como fica o caso de algumas propriedades do metal que a gente já até estudou. Por exemplo, a gente vai estudar como é que fica a capacidade térmica de um gás de elétrons. Então, isso a gente vê na terceira parte dessa aula.